Que cansaço. Vocês já passaram por isso também? Aquelas semanas, aquelas épocas da sua vida em que tudo começa a dar errado, tudo não, mas boa parte das coisas começam a desandar. Ah, que dor de cabeça. Aí eu pensei, bom, sentei pra gravar, preciso sentar pra gravar, vou fazer um negócio engraçado, um negócio que tem a ver com comédia, pra gente dar risada. E como comédia é um negócio muito subjetivo, eu pensei em fazer um negócio um pouquinho diferente do primeiro vídeo aqui do canal, que também foi uma lista falando sobre animes de comédia. Então, pela primeira vez aqui no canal, eu resolvi trazer 10 dos meus animes favoritos de comédia pra vocês. Não são só animes bons que eu gostei bastante, estão nos meus favoritos. Começando por Hina Matsuri, um anime muito engraçado que não é focado em ação, mas que trollou todo mundo no comecinho do episódio 1, mas a história principal gira em torno do mafioso Nita, da Yakuza, que tava lá de boa vivendo a vida de criminoso dele, até que de repente um bagulho muito estranho acaba brotando na casa dele por algum motivo. Dentro dessa cápsula tinha uma menina com poderes sobrenaturais, ela é como se fosse uma Esper, só que ela é extremamente forte, e a menina acaba obrigando o protagonista a virar meio que o pai dela. A história vai seguindo a partir daí, com eles vivendo juntos, como se fosse uma espécie de família mesmo, enquanto ela vai sendo apresentada a diversas pessoas super interessantes que estão relacionadas ao trabalho de mafioso do Nita, e até mesmo meninas da idade dela, incluindo outras Espers. Vale destacar essa menina loirinha que vira moradora de rua e é extremamente cômica. E aquilo, a proposta é meio maluca, os personagens são extremamente excêntricos, então a graça mesmo gira em torno da interação dos personagens em si, enquanto eles estão vivendo o cotidiano deles. E mesmo que não seja muito teu estilo de comédia, talvez funcione pra você porque tá extremamente bem dirigido e extremamente bem produzido. Isso normalmente ajuda demais. Gekkan Shoujo Nozaki-kun. Esse tá mais pra uma comédia romântica, mas muito mais puxado pra comédia do que pra romance, propriamente dito, porque a protagonista é uma menina que adora mangás shoujos, especialmente mangás shoujos de um autor em específico. No entanto, em um determinado momento da vida dela no ensino médio, ela acaba descobrindo que esse autor que ela gosta muito é um cara que estuda com ela, um cara extremamente porta, extremamente excêntrico, que acaba gerando cenas muito engraçadas. Como ele é tapado, esse cara pensa que a protagonista é só uma fã dele, como muitas outras, mas na verdade, a protagonista tá apaixonada por ele. E por isso, ela acaba ajudando ele com a serialização dos mangás que ele precisa entregar. Com o passar do tempo, eles vão ganhando mais intimidade, só que o cara ele não se toca de jeito nenhum. Além disso, pra variar, esse anime tem uma pegada de vida escolar muito forte, então a gente acaba acompanhando o dia a dia deles na escola, mas com cenas extremamente engraçadas. Tem uma cena desse carro com uma mina que ela é meio tomboy num carrinho, correndo que nem um maluco, e a reação dela é muito boa. No geral, a maioria das pessoas que param pra assistir esse anime também acabam gostando bastante. Outro de vida cotidiana, Saikikuzu no Psy-nan. Esse já é bem mais episódico, porque ele acompanha a vida do Saiki, esse Esper extremamente apelão. Pra quem viu a lista dos melhores animes chineses pra iniciantes, o Saiki lembra bastante o protagonista de The Daily Life of Mortal King. Por mais que ele seja muito forte, ele só quer sossego, ele só quer paz e tranquilidade. Então ele evita que as pessoas descubram que ele é extremamente forte pra não encherem o saco dele. E toda vez que ele precisa resolver as coisas, ele sempre dá um jeito de fazer as coisas na maciota, porque ele não quer que as pessoas descubram, e quando as pessoas descobrem, ele faz com que elas esqueçam de alguma forma. Esse anime é muito mais episódico do que o normal, porque eles pegaram um monte de histórias curtas e eles compilaram em episódio de 24 minutos quando veio pro Brasil. A Netflix que fez isso, inclusive, a gente tem que agradecer pra ela. Então não estranhe que essas historinhas tenham um começo, meio e fim muito rápido. Elas se conectam, mas elas não têm uma ligação muito direta, porque é vida cotidiana no cerne da palavra. E por mais que o Saiki seja um cara super excêntrico, ele não é um personagem feito pra ser engraçado. Os personagens realmente engraçados são as pessoas malucas que acabam interagindo com ele. Os pais dele são extremamente malucos. Você tem essa menininha aqui que ela é super bonita, ela é daquelas topzinha da escola que quer ser perfeitinha, só que por dentro ela fica se roendo de várias formas porque o Saiki não dá atenção. É muito bom. É muito melhor do que parece pra muita gente, inclusive.
Asobi Asobase. Esse acompanha um grupo de garotas mais novinhas, se eu não me engano elas nem chegaram no ensino médio ainda, interagindo num clube da escola que elas criaram só pra se divertir. É uma escola só para mulheres, no Japão isso não é tão incomum assim. E por mais que esse anime tenha uma premissa muito simples, afinal elas só querem se divertir no clube que elas criaram, as maneiras que elas arrumam pra se divertir são extremamente criativas, são extremamente engraçadas. E o fato de ser um colégio feminino faz com que elas tenham fetiches muito estranhos relacionados à futura vida amorosa que elas vão ter. É um daqueles animes que não perdoam nada, eles fazem piada até com a opening, com a ending do anime. Na abertura, eles te fazem pensar que é um negócio mais pra relaxar, aquele negócio de garotas fofas fazendo coisas fofas, não sei o que. Só que aí chega na primeira ending e você pira, que ela é toda psicodélica, um rock pesado tocando, as minas berrando assim, você fica, caraca! As reações são super exageradas. O contexto que elas estão vivendo, vira e mexe, é super exagerado também. Então esse acaba sendo ideal pra quem gosta de comédias verdadeiramente escrachadas, mas se for o seu caso, vale muito a pena. O que não podia faltar, Kaguya-sama. Esse também é comédia romântica mais puxado pra comédia, como no caso de Gekan Shoujo, que eu falei mais cedo. A história gira majoritariamente em torno de dois estudantes do ensino médio de uma escola de elite no Japão, que fazem parte do conselho estudantil e se apaixonaram um pelo outro de uma forma muito interessante, que eles só vão mostrar bem pro final. Só que por falta de experiência, os dois eles ficam em negação o tempo inteiro, porque eles acham que o amor é um jogo, e quem se declara primeiro perde. Então a maior parte do tempo que eles estão interagindo, eles estão tentando pensar em como que eles fazem pra fazer o outro se declarar pra eles. E gera cenas muito engraçadas. Muitas pessoas reclamam que Kaguya-sama tem um romance enrolado, mas o fato do romance ter sido enrolado, entre aspas, é porque eles não precisavam focar no romance. O grande diferencial de Kaguya-sama tava na interação cômica dos protagonistas. Mesmo assim, Kaguya-sama ainda é um dos meus animes favoritos e eu recomendo muito que vocês assistam, se não pelo casal principal, por outros personagens que também são muito interessantes. Agora, Gintama. Gintama é um anime até difícil de explicar pra você, porque consiste numa paródia muito maluca, onde os samurais do período feudal do Japão foram invadidos por extraterrestres. Os extraterrestres dominaram o ecossistema do planeta, mas por consequência, a tecnologia do pessoal de Edo evoluiu drasticamente, para um nível muito superior do que é no século 21 do Japão. Aí, tecnicamente, você tem os cães do governo extraterrestre, que é o Shinsengumi lá, como se fosse o shogunato japonês mesmo, e você tem a resistência samurai, que quer expulsar os extraterrestres da Terra, porque Terra não é lugar pra ET na cabeça deles. Só que por mais que a proposta possa parecer séria, esse anime de sério não tem nada. Os dois primeiros episódios já são filler, e aí no episódio 3 as coisas começam a fazer sentido. Eles já fizeram paródia com Dragon Ball, com Bleach, com Jojo, com Naruto, com Toriko, com um monte de shounen. Faz muito sentido se você já assistiu muitos desses animes mais famosos. Se você não conhece anime, como seu primeiro anime, não faz o mínimo sentido. Você precisa ser um pouquinho letrado pra gostar. Afinal, o Gintama, como qualquer outro shounen daquela época, era feito no modelo de long run, então ele passava semanalmente. Tem piadas que eles repetem o anime inteiro. Eu cansei de ver os personagens falando, gente, esse é o último episódio do anime, o anime tá prestes a acabar, ele vai ser cancelado, que não sei o que, quando na verdade era bait. Tem muita coisa pra falar sobre, mas não cabe num vídeo de lista. Se vocês quiserem, de verdade, deixa aqui nos comentários, eu trago um vídeo de review sobre Gintama. Vai fazer muito sentido pra mim, porque tá nos meus favoritos. O próximo é GTO, Great Teacher, Onizuka. Esse acompanha a história de um delinquente daqueles de gangue de motoqueiro, não a lá Tokyo Revenger, delinquente sério mesmo da década de 90, que saiu da gangue dele e tava vivendo uma vida super desajustada, e acabou sendo motivado por um desejo forte de ser professor, por mais que ele mesmo não reconheça em muitos momentos. Por conta disso, ele acaba tentando a vaga de professor numa escola de elite daquelas super conservadoras. O Japão daquela época era muito mais conservador do que ele é hoje, e ele ainda é muito conservador atualmente. Por conta disso, ele foi super discriminado. Óbvio, ele era delinquente, não tinha senso comum, parecia ser meio burrinho, não estava apto para lecionar os alunos direito, no sentido de vamos formar profissionais de mercado. Mas por algum motivo ele acaba sendo aceito. Ele acaba entrando para essa escola para cuidar de uma turma de desajustados. Então todos os alunos dele são super complicados, a sala dele é muito difícil, nenhum outro professor deu conta de ensinar essa galera. Só que o Onizuka, ele tem uma qualidade que nenhum outro professor dessa escola tinha, qualidade de formar seres humanos. Ele não tratava os alunos como alunos, ele
ele tratava os alunos como seres humanos, e ele realmente zelava pelos alunos de uma forma muito diferenciada. Ao longo dos episódios, a gente vai vendo cenas muito engraçadas, ao longo dos episódios, a gente vai acompanhando o desenvolvimento desses personagens todos, conforme a gente vai vendo uma interação super engraçada do Onizuka com os alunos dele começam a respeitar mais ele ao longo do tempo. Inclusive, é muito interessante o carinho, o vínculo que ele forma com os alunos ao longo dos episódios, e também com os demais professores da história, com os outros adultos da história, por assim dizer. Ele é meio tarado também, vão ter pessoas que vão se incomodar com isso. Eu, particularmente, achei muito engraçado a maneira como eles fizeram essa tara do Onizuka nas mulheres que estão ao redor dele. É muito subjetivo mesmo, a gente tá falando de comédia aqui nesse vídeo, né? Passando pra Nishijou, esse definitivamente é um dos melhores animes de comédia que eu já assisti na minha vida. É um anime muito bem produzido, que apesar do design simples, gente, é sim muito bem animado. Não à toa, tá sendo produzido pela Kyoto Animation, que é considerado, sim, por mim, por muitas pessoas, o melhor estúdio do Japão há muito tempo. E Nishijou, como eu já falei no primeiro vídeo aqui no canal, tem uma proposta muito singular, uma proposta muito única, muito interessante. Porque Nishijou significa basicamente dia a dia ordinário, cotidiano ordinário. Uma pessoa comum vivendo a vida dela comum. Só que como se fosse uma espécie de sátira, eles mostram desde o episódio 1 que a vida das personagens centrais da história de comum não tem nada. Eles passam essa mensagem de que a nossa vida cotidiana, ela é muito mais interessante do que a gente pensa que ela é muitas vezes. De uma maneira muito caricata, de uma maneira muito cômica. E com exceção dessa mina de óculos, que ela é feita pra ser mais suporte, por assim dizer, todas as outras personagens centrais da história são extremamente engraçadas. Por mais que o foco fique mudando de personagem pra personagem, você tem dois focos centrais, que é na casa dessa menininha cientista aqui, que convive com o gato falante dela e com o robô que ela criou, ao mesmo tempo que você tem essas três convivendo na sala de aula. É a vida ordinária mais absurda que eu já vi na minha vida. Muito provavelmente vai ser a vida ordinária mais absurda que vocês vão ver na vida de vocês também, caso vocês deem uma chance pra Nishijou, tá? O penúltimo, Keion. Keion nada mais é do que o nome de um clube escolar, que tecnicamente deveria ser um daqueles clubes de banda escolar. Tecnicamente, porque duas pessoas só estavam interessadas nisso. Uma baterista e uma guitarrista que canta muito bem. Logo de cara, elas tentam recrutar outras pessoas pro clube, só que elas não conseguem recrutar absolutamente ninguém. Até que elas encontram essa menina aqui, que é extremamente avoada, ela é super tapadinha, assim, é muito engraçado de ver o jeito que ela se comporta na maior parte do tempo. E a menina falou que ela sabia tocar tudo no primeiro momento. Ela ficou com vergonha de falar que ela não sabia tocar, não. Aí acabam aceitando ela de bom grado no clube e tudo mais. Só que a primeira vez que elas acabam treinando juntas, as coisas desandam muito rápido porque a menina não sabia tocar absolutamente nada. Claramente, elas se deparam com um problema, até porque elas não tinham um professor responsável pelo clube e elas mal tinham 4 membros. E Keion, por mais que tenha cenas cômicas muito engraçadas, é um anime mais daqueles pra relaxar, então é outro tipo de comédia. É uma comédia que te deixa um pouquinho mais leve. Só que ela é muito presente no anime. Dá pra classificar isso como Yashikei, mas você não precisa ver esse anime só porque você quer relaxar. Até porque a interação das personagens é o que mais vende essa história. São personagens muito carismáticas, com interações extremamente divertidas. Um anime de vida escolar daqueles mais padrãozinhos, só que extremamente bem feito. Não à toa também é feito pela Kyoto Animation. Honestamente, é um pouquinho complicado de compilar tudo que eu gostaria de falar sobre Keion pra vocês num vídeo de lista. Só que como é lista, a gente tem que ser mais papum mesmo. Então eu espero de coração que vocês tenham entendido o apelo cômico desse anime com os exemplos que ele tá passando na tela pra vocês. E por último, a gente vai falar de Bocchi The Rock, o anime mais recente dessa lista, e foi um anime que furou a bolha, justamente por ele ser muito mais engraçado do que as pessoas estavam esperando. Animes de vida cotidiana focados em música normalmente não fazem muito sucesso aqui no Brasil, porque normalmente eles são muito focados em moe, tem aquela coisa toda. O diretor de Bocchi é o mesmo diretor de Soul Soul no Frieren, vocês já podem esperar uma qualidade técnica muito acima do comum, e a comédia desse diretor e o timing cômico desse diretor é
é fora de série. Tem uma hora que a Butch, ela vira, tipo, aqueles bonecos do Roblox, sabe? Porque ela entra em choque. É muito bom. Assim, de verdade mesmo. Não só a Butch. Você tem as amigas da banda dela, que também são extremamente excêntricas, extremamente engraçadas. A baterista, ela é dessas mais de bem com a vida, assim, a garota alegre, descontraída, e um pouquinho mais norme, por assim dizer. Em contrapartida, você tem essa garota que é baixista da banda, que ela é uma garota mais descolada, ela é mais quietona, só que ela é extremamente excêntrica. A interação das personagens é extremamente engraçada. A Butch interagindo com ela mesma é extremamente engraçada. A música, pra quem gosta desse elemento musical nos animes, é muito decente, mas o foco, o grande diferencial de Butch acaba sendo a comédia mesmo. Era praticamente isso. Eu me diverti muito mais do que eu esperava gravando esse vídeo pra vocês. Falar dos meus animes favoritos é sempre muito confortável, é sempre muito gostoso. Alguns são meus animes favoritos, assim, da vida, outros são animes favoritos de comédia. Eu tenho que separar por gênero porque eu já assisti muita coisa e muita coisa de gêneros diferentes. Se vocês quiserem mais desse tipo de coisa, é um modelo novo de vídeo de lista que eu tô trazendo pro canal, então vale perguntar mesmo. Deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz em receber, porque é muito mais confortável pra mim falar só sobre o que eu realmente gosto demais mesmo, do que falar sobre coisas que eu acho boas, assim, que eu gostei, mas que às vezes eu não sou tão fã quanto esses animes que eu acabei de mostrar pra vocês nesse vídeo aqui.